Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Vem Segue-me da Escola Dominical. Se você é novo por aqui ou se alguém compartilhou esse vídeo consigo, acesse o site oficial da igreja. Lá você vai encontrar muitos materiais, muitos recursos como escrituras, revistas, discursos inspiradores e músicas inspiradoras. Lá você vai poder conhecer um pouco mais sobre a história da igreja, no que acreditamos, e vai encontrar materiais que podem ajudá-lo a ser mais feliz e fazer com que sua família seja muito mais unida. Nessa semana nós estudamos os capítulos 18 até 24 do livro de Mosias. E antes de entrar nesses capítulos, nós precisamos relembrar o que aconteceu alguns capítulos antes. E especialmente no capítulo 16 e 17, nós aprendemos sobre o profeta Abinadi, e que ele pregou arrependimento contra o rei Noé, que era um rei iníquo. Ele disse que o povo seria duramente castigado no futuro se eles não se arrependessem e se o rei não tomasse as rédeas do povo. Ou seja, o rei, como líder, ele era o principal responsável pela condução do povo. Se o rei estava sendo iníquo, automaticamente o povo também seria. O rei Noé ele ficou bravo, ficou muito irritado com o profeta Abinadi, porque o profeta Abinadi chamou o rei Noé ao arrependimento duramente. Criticou o rei Noé e disse que as condutas dele eram totalmente opostas ao que o Senhor queria que ele fizesse. O rei Noé ficou, entretanto, muito bravo, muito irritado com isso e ordenou que matassem o profeta Abinadi. Antes de morrer, o profeta Abinadi fez uma promessa e disse que o sangue dele, que era um sangue de alguém justo, de alguém puro, de alguém que foi chamado por Deus para profetizar e conclamar arrependimento àquele povo, o sangue dele seria usado como testemunho contra o povo. Abinadi testificou e conclamou arrependimento àquele povo, dizendo especialmente sobre Jesus Cristo. Falou sobre o ministério do Salvador, inclusive sobre sua ressurreição. Mas as palavras de Abinadi foram tão duras para o rei que o rei se enfureceu e ordenou que matasse Abinadi. Embora o rei Noé tenha determinado a ordem de matar o profeta Abinadi, ele temia as palavras de Abinadi. Tanto que, antes de ordenar a execução de Abinadi, ele sentiu um pouco pesar e um pouco de medo com as palavras que Abinadi havia dito. Mas os servos do rei começaram a incitar ódio no coração do rei, dizendo que Abinadi injuriou o rei, ele é digno de morte. Então o rei se enfureceu e ordenou a morte de Abinadi. E nós lemos, infelizmente, que o profeta Abinadi morreu queimado. E essa história seria muito triste se Alma, que nós vamos falar um pouco mais à frente, Alma o pai, Alma, que era um sacerdote do rei, ele ouviu as palavras do profeta Abinadi e acreditou em todas elas. Alma era descendente de Nefe, porém ele tinha se afastado do caminho de Deus por ter aceitado servir como sacerdote na corte do rei. Ou seja, Alma estava desviado do caminho, mas as palavras de Abinadi foram tão boas que ele se arrependeu e desejou fazer o que o profeta Abinadi havia dito. Então, todas as palavras que Abinadi havia falado ao povo, Alma as escreveu e tomou em seu coração o desejo de se arrepender. Aconteceu que Alma fugiu da presença do rei para não ser morto, e Alma, com o passar do tempo, começou a pregar secretamente o evangelho entre o povo. Isso a gente já vê no capítulo 18 do livro de Mosias. Alma, ele tomou a decisão não só de se converter, mas de pregar o evangelho. Se a história tivesse acabado na morte de Abinadi, com certeza seria uma história muito triste, porque um profeta que foi chamado por Deus para pregar arrependimento ao povo foi morto pelas palavras que disse. Porém, Alma se converteu, e não só se converteu, como ele buscou ensinar o povo as palavras que Abinadi havia dito. Ou seja, a morte de Abinadi não foi nada em vão. Alma se converteu, se arrependeu de seus erros e começou a ensinar o povo. Eles se reuniam no lugar chamado Mormon, um lugar que foi considerado sagrado para eles. Bem-vindos! Bem-vindos!
aconteceu que o povo que estava ouvindo as pregações de Alma se converteu e eles ficaram tão desejosos em seguir a vontade do Senhor que eles tomaram a decisão de ser batizados. Provavelmente, o capítulo 18 de Mosias seja o capítulo mais importante a respeito do batismo em todo o livro de Mórmon. E algo fundamental que nós podemos aprender a respeito do batismo é sobre a importância de cuidar um dos outros. Veja que nós lemos no versículo 9. Sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram? Sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Nós aprendemos verdades preciosas com a leitura desse versículo. Estar disposto a chorar com os que choram talvez seja a coisa mais difícil no Evangelho. E esse versículo nos remete a uma pergunta: será que nós estamos chorando com os que choram? O que nós estamos fazendo hoje para tornar os fardos das pessoas que nós conhecemos, seja da igreja ou não, um pouco mais leves? Será que nós estamos fazendo o que o profeta Alma ensinou nesse versículo 9? Em seguida, nós aprendemos que aquelas pouco mais de 200 pessoas que estavam lá foram batizadas, e esse é o primeiro registro no livro de Mórmon em que nós ouvimos falar da organização de uma igreja. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Então, a partir daquele momento, Alma separou alguns daqueles homens para serem sacerdotes dentro da igreja que acabou de se formar. E esses sacerdotes, eles foram responsáveis por guiar algumas condutas do povo naquele momento. Inclusive, o povo começou a fazer algo que nós conhecemos como a lei da consagração. Aquele povo, eles meio que dividiam seus bens de maneira igualitária entre eles. Ou seja, os que tinham mais ajudavam os que tinham menos. Isso para manter uma unidade entre eles, de forma que não houvessem pobres ou necessitados entre eles. Ou seja, o batismo é algo muito importante e muito sério. Quando nós nos batizamos, nós aceitamos cumprir a vontade do Senhor e fazer todo o possível para que as pessoas que ainda não são batizadas, ou ainda aquelas que são batizadas, se mantenham na fé, e que todos possam se unir e cumprir com a vontade do Senhor. Infelizmente, o rei viu muita movimentação naquela região e pediu com que seus servos fossem vigiar o que estava acontecendo. Então, os servos viram que o povo estava se reunindo e falaram para o rei: o pessoal está se reunindo lá para falar a respeito do Senhor e ouvindo as pregações de Alma. Então aconteceu que o rei enviou seu exército para matar o povo, e o povo teve que naturalmente fugir da presença do rei para não ser morto. E felizmente nós lemos no capítulo 19 que o exército foi inutilmente atrás do povo. Eles não conseguiram localizá-lo, ou seja, eles conseguiram fugir e escapar do exército do rei Noé. E ao ler esse capítulo, nós aprendemos diversas coisas, em especial a que nós devemos confiar no Senhor. Com certeza, todos nós temos dificuldades diferentes das dificuldades que aquele povo enfrentava. Pode ser uma dificuldade no casamento, pode ser uma dificuldade financeira, uma doença crônica, incurável. Cada um de nós tem uma dificuldade, tem uma provação diferente uns dos outros. Mas o que nós aprendemos é que se nós confiarmos no Senhor e cumprirmos com a sua vontade, por mais difícil que seja, nós poderemos esperar e alcançar alívio das nossas aflições, das nossas dificuldades, das nossas provações. Provavelmente não vai ser imediato, com certeza não vai ser no tempo que nós queremos,
Nenhum de nós quer passar por dificuldades, nenhum de nós quer ficar doente ou ficar sem dinheiro ou ter dificuldade em relacionamento com seus familiares, seus filhos, seus pais. Todos nós precisamos enfrentar essas provações, essas dificuldades para o nosso próprio crescimento. Pois é com esse crescimento, é com essas dificuldades que nós podemos nos aproximar muito mais do Salvador. Alma e seu povo estavam cumprindo com os requisitos, guardando os mandamentos de Deus, cumprindo com a vontade do Senhor, e mesmo assim eles tiveram que passar por duras provações. O povo de Lime não, eles sofreram, e só depois que eles se humilharam muito perante o Senhor, eles foram libertos. O povo de Alma teve seus fardos aliviados durante o percurso das suas provações, e rapidamente eles se libertaram, mas o povo de Lime não, foi diferente. O povo de Lime só depois que eles se humilharam muito perante o Senhor. E mesmo que nós estejamos fazendo a vontade do Senhor, nós vamos sofrer algumas provações. Isso é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio crescimento. E a respeito disso, veja o que o Senhor nos ensinou nas Escrituras. Não obstante, o Senhor julga conveniente castigar seu povo, sim, ele prova sua paciência e sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia. E assim foi com este povo. Ou seja, da mesma forma que o Senhor fez com aquele povo, ele faz nos nossos dias. Só que é de maneira diferente. Hoje nós estamos a passar por uma pandemia. Infelizmente, alguns de nossos entes queridos estão a sofrer com isso. Muitos de nós podem ter perdido empregos, ou muitos de nós estão preocupados com a saúde ou o que será daqui em diante. Mas com certeza, o Senhor sabe das aflições de seu povo, e o Senhor quer tornar nossos fardos leves. Como nós lemos nas Escrituras, basta confiarmos no Senhor e entendermos que é tudo no devido tempo dele, não no nosso. Presto-lhes o meu testemunho: Jesus Cristo é nosso Salvador, é nosso Redentor. Ele vive. Ele envia profetas hoje em nossos dias. Ele envia líderes inspirados para nos ensinar convênios e nos ensinar o que precisamos fazer para um dia voltar à presença dele, como o batismo. Todas as vezes que eu ouvi os seus líderes inspirados, eu pude sentir a mão do Senhor fazer com que os meus fardos se tornassem mais leves. Essa aula eu compartilho convosco em nome de Jesus Cristo. Amém.